Vamos entender o mecanismo do reino aqui em Romanos capítulo 6, a partir do verso 4. Observe. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Observe que é algo afirmativo. Fomos, não talvez, não seremos no futuro. É algo que já foi realizado. Observe bem. Fomos, pois, sepultados, no plural, com ele na morte, pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Então, Paulo explica, deixa muito claro que a razão que nós fomos sepultados com ele, na semelhança do nosso batismo. O batismo nas águas, ele é uma demonstração natural do batismo, do verdadeiro batismo, do batismo original que salva. Porque as águas simbolizam o encerramento da nossa jornada física. Ao descer nas águas, estamos matando o homem natural, o homem que foi corrompido, o homem adâmico. Então, o batismo nas águas, ele serve para nós entender que assim como nós imergimos por inteiro na água, devemos imergir por inteiro em Cristo. Como é que isso acontece? Que, na verdade, a palavra original, o sentido original dessa palavra é mergulhar nele, ser batizado nele, assim como fomos nas águas. Então, nas águas nós sabemos, entendemos, é só você mergulhar. Então ali você se misturou com a água. Ali já, naquele momento ali, você é água e a água é você. Você está totalmente imerso. Então, como seria fazer o mesmo em Cristo? É entender que eu preciso mergulhar na identidade dele, me unir com ele, e a partir daí eu vou entendendo o padrão que o reino funciona. Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a força da criação que controla o universo, ele é espírito. Ele pode se humanizar, ele pode ter um corpo, pode, mas ele é espírito da sua essência. Então ele criou a princípio Jesus. Então Jesus é o Filho. Por isso a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Jesus. Então, ele, Deus, que criou o Filho, ele mesmo estava no Filho e o Filho estava nele. Não tem como separar um do outro. Nele, em Cristo, habitou a plenitude de Deus. E agora, a criação, o Deus Espírito em Cristo, o que sai de Cristo é santo. E quem recebeu o que sai de Cristo, que é santo tanto quanto ele. Tanto é que João disse, quem recebeu o Filho de Deus, quem receber a Cristo, é-lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. Observe, a princípio, uma pessoa não é filho de Deus, ou filho de Deus, apenas porque o aceitou teoricamente ao Senhor Jesus. Mas esse é o primeiro passo, esse é o caminho. Tá? Porque quem recebe o Filho de Deus, é-lhe dado o direito de se tornar filho de Deus. Então, assim como Deus estava em Cristo, como Paulo diz, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, quem recebe a Cristo, quando chega o nível da maturidade de ser agora um pai espiritual, e não estamos falando apenas de pastores, não, são 5 ministérios, cada um tem um papel de levar a igreja à estatura perfeita de Cristo. Então, na medida em que
alguém entende isso, vai entender que agora é a vez dessa pessoa no corpo, porque segue o mesmo padrão. Deus precisava salvar o homem. Ele não podia salvar como um vento, não podia salvar como um anjo. Então ele tinha que se humanizar e se humanizou em Cristo. Então ele foi o nosso Salvador. Agora, nós ao entendermos, nós temos que mergulhar nessa identidade, nessa compreensão, porque já não há mais como separar Deus, Cristo, de nós. E aí se cria o padrão Pai, Filho e Espírito Santo. E agora nós vamos continuar. Então, quando nós entendemos isso, nós mergulhamos para dentro de Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Esse crer não é uma questão teórica, de você concordar mentalmente que um Cristo, um Jesus morreu lá em Jerusalém. Não, não, não. Porque ele está vivo agora, a essência dele está viva agora. E na continuação aqui de Romanos, nós vamos entender exatamente isso. Então, para você entender com mais clareza absoluta sobre a importância que nós temos de morrer, quando Adão se corrompeu, o DNA de Adão foi corrompido, o gene de Adão foi corrompido. Você observa lá em Gênesis que Deus fez o homem à nossa imagem. Está falando dele, Deus e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem. Já no capítulo 5 de Gênesis, quando Adão teve seus filhos, então está escrito que Adão teve filhos segundo a sua imagem. Veja, segundo a imagem de Adão, já não era mais a imagem de Deus. Por quê? Porque Adão se tornou a imagem daquele que tornou o seu Senhor, que no caso foi a serpente. Então essa identidade corrompida, ela é como se fosse um aparelho corrompido. Como se fosse, não, é a mesma coisa, o padrão é o mesmo. Então, um aparelho corrompido, existe uma frequência de rádio saudável, boa, uma sintonia boa, só que o seu aparelho está corrompido, não sintoniza, porque a configuração está dominada e ela só consegue sintonizar aquela sintonia, aquela estação de rádio, se fosse televisão, corrompida, que só traz maldade, perversidade, só injustiça, imoralidade. Você gostaria de trocar a frequência, mas você não pode. Por quê? Porque tem alguém controlando. A nossa natureza se tornou exatamente isso, a natureza adâmica. Por mais que nós sejamos bons, por mais que nós tivéssemos vontade ou desejo de entender a Deus, de se mergulhar em Cristo, mas com a natureza antiga isso não é possível, porque ela está descompatível, ela foi corrompida. O padrão de Deus, a essência de Deus, já não encontra mais caminho, não tem mais caminho. Isso eu estou falando além da nossa consciência, da nossa essência, da nossa ontologia, do nosso ser original. Foi corrompido, todo corrompido. E esse ser só consegue sintonizar com as forças do mal, com as forças espirituais da maldade, como Efésios diz, que controla os filhos da desobediência do ar. E aqui no campo humano, nós só conseguimos ver isso, enxergar isso e se conectar com isso. Então, é isso que nós estamos o tempo todo na nossa essência, no nosso biológico, no nosso espiritual, no nosso emocional, é isso. Então, todas as pessoas do mundo se tornaram um só corpo com Adão. Porque é assim que Deus vê duas espécies, a de Adão. Então, com essa espécie corrompida, não tem como nós andar com Deus, nós ser imortal, nós ter eternidade. Por isso, essa identidade ela tem que morrer, como Paulo está falando. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo, para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Agora observa aqui, veja, pegue a tua cruz e ande. Vamos lá para Jesus. Jesus, o nosso modelo, ele conscientemente disse: eu vou para Jerusalém e lá eles vão me pegar e eu vou morrer numa cruz. Veja, Pedro,
que representa a natureza humana. Não vai não, Senhor. Não faz isso contigo não, Senhor. Olha o que Jesus disse. Passa-te para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava sendo uma pedra de tropeço para o propósito de Deus na vida de Jesus. Eu quero que você medite aqui, ó. Pedro não era um homem injusto não, falso não. Mas é isso que a natureza humana faz. Não tem como a natureza humana entender o plano de Deus. Para ele era um absurdo. Enquanto que para Jesus era um prazer, não um prazer pelo fato de morrer, não, um prazer porque era o caminho que ele deveria trilhar para a nossa salvação. Então, isso significa que a decisão de querer morrer é nossa, é nossa. É nossa. Nós temos que querer. Pega a tua cruz. Então eu conscientemente não. Eu decidi a eternidade. Eu decidi a Cristo. Não um Cristo teórico. É uma decisão minha. Agora, na hora de nascer de novo, como no caso de Jesus, Jesus, foi ressuscitado pela glória do Pai. Uma pessoa que está morta não pode ressuscitar a si mesma. Uma pessoa que está afogando em um lamaçal de areia movediça, ela não pode levantar o seu braço, a mão, pegar no seu cabelo e colocar num lugar seguro. Ela precisa de alguém de fora. Então, nós temos que confiar. Não, eu decidi morrer para esse mundo, eu decidi morrer para mim, eu vou entender que eu vou matar as configurações antigas. O diabo, as forças do mal não vão conseguir me usar como um instrumento, eu como uma marionete. Para isso eu tenho que matar as configurações e eu vou crer que Deus vai me dar uma natureza nova, um corpo novo, um corpo glorificado. Então a decisão é nossa, como a de Cristo. Ele, Jesus, fomos pois sepultados, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora veja o verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Observe. Uma pessoa que ele não morreu de novo, que ele acha que vai servir a Deus apenas com sua força de vontade, ele está sendo redondamente enganado. Ninguém consegue. Por quê? Porque o diabo controla a pessoa. Você vê, a pessoa faz o erro, ele pratica o erro em níveis absurdos. Não é porque ele decidiu, não, eu vou fazer uma coisa bem absurda hoje. Não, porque ele está dominado. A natureza dele foi trabalhando, já foi trabalhando a natureza dele desde Adão, que foi corrompida. Então, essa velha natureza tem que ser destruída, como nós acabamos de ler, para que, olha a condição, se não for destruída, o diabo continua usando, operando do ar, como Efésios 2 diz, opera do ar no filho da desobediência. Então, a natureza antiga é necessário que ela seja destruída. E como isso acontece? Repito, não é mais a nossa parte, nós temos que crer, mas há uma desconfiguração total na nossa natureza e uma reconstrução na natureza que vai ser a natureza eterna. Essa natureza reconstruída, além de ser descompatível com o mal não consegue conectar, sabe? É um aparelho de rádio que perdeu a conexão, a sintonia, ele não consegue, não existe mais, foi deletada, foi arrancada. E agora, essa conexão, ou seja, com nossos corpos novos, nós conseguimos, não porque não é nossa sabedoria humana, não carece da nossa sabedoria humana, por isso fé. Eu não consigo encaixar na minha mente, vamos imaginar, minha mente, ela cabe 1 giga de capacidade. Aí eu vou lidar com uma força que cabe 1 milhão de giga. Se eu for tentar andar com Deus, assim como se fosse um computador ou um pendrive, comportar 1 milhão de giga em algo que só cabe 1 giga, vai estourar, vai arrebentar, não dá certo. Por isso fé.
Eu preciso confiar no céu, porque é perfeito, é o mais poderoso, não tem limitações, e eu me torno um instrumento do céu na terra. O Pai está bem aqui em mim, a vida está bem aqui em mim, a força da vida está em mim, eu sou um agente do céu, e o mal, além de não poder se conectar comigo, todas as vezes, aonde eu penetro, eu desmonto ele. Não é minha sabedoria, não é minha inteligência, não é a sua. Mas agora você é um instrumento de Deus na terra. Você se torna imortal, você se torna um instrumento de Deus. A morte foi vencida porque você já morreu. Você não vai morrer de novo, você já morreu na semelhança do batismo. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não servimos mais o pecado como um escravo. Você vê que é uma escravidão mesmo, é a mesma coisa de Faraó. Você gostaria de saber mais sobre o assunto e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário e vamos crescer na fé, e até o próximo vídeo.